Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Bom, mais uma aula hoje, e essa aula gravada, e eu quero já entrar na aula que é Apocalipse 4 e 5, que é a entronização de Cristo e o início da abertura dos selos. Para a gente entender Apocalipse 4 e 5, que é a entronização de Cristo e a abertura dos selos, nós precisamos voltar um pouco no tempo, como eu disse para vocês, a gente vai fazer paralelos com Daniel, tá? Existe uma profecia que é a mais longa, que é das 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia, ela é fatiada, né? No próprio versículo de Daniel 9, ela já traz esse desmembramento, né? Porque existem as micro acontecimentos dentro das 1.300 tardes e manhãs, que a principal é a vinda de Cristo. Então, a vinda de Cristo estava profetizado, tá? Por Daniel, 600 anos antes, tá? E aconteceu exatamente nas datas que estava programado. E ao acontecer isso, o próximo passo seguinte é a ressurreição de Cristo. Ao ressuscitar, então, no terceiro dia, né, que é na festa, inclusive, das primícias, né, ali junto com ele ressuscitou alguns, né, Mateus 27 fala disso, e ficaram 40 dias aqui na terra, né, estes que ressuscitaram, e junto com Cristo, e pregando sobre o reino. Depois de 40 dias, estes e Cristo subiram para o céu, ficou então ali 10 dias acontecendo a entronização de Apocalipse 4, versículo 5, Apocalipse 4 e 5, e quando acontece a entronização, ele então entra no santo, não no santíssimo. O santíssimo ele entra lá na frente. Então ele entra no santo. Ao entrar no santo, então o Espírito Santo do Senhor desce como fogo, assim como desceu lá no monte para a lei, né, quando foi concedida a lei no Monte Sinai para Moisés. E Moisés, inclusive, recebeu a lei 50 dias depois de saírem do Egito. Por isso se comemorava o Pentecoste, que é penta, né? Ou seja, 50 dias que eles tinham saído do Egito, então por isso que eles comemoravam isso, tá? Ó, tá vendo aqui? Então eles comemoravam a Páscoa, comemoravam que é a saída do Egito, pães asmos, que é ali o pão sem fermento, deixaram tudo para trás, as primícias, né, que acontece no dia seguinte, e ali vocês lembram que é no dia 14, dia 15 e 16 do mês 1, né? As primícias, que é a primeira colheita. Depois de 49, 7 vezes 7, né, 7 semanas vezes 7 dias, 49 dias, no 50º dia, ou seja, no dia 6 do 3, eles comemoravam o Pentecoste, que era a recebida da lei, era o recebimento da lei, recebimento do Espírito Santo do Senhor que desceu como fogo. Então, esse cronograma de festas dos judeus se consumou, estava apontando para Jesus Cristo. E cruzando isso com a vinda de Jesus Cristo, aconteceu exatamente que no ano 31, aconteceu a morte de Cristo. Tá? Então, ali na morte de Cristo acontece o ritual, concretiza o ritual, inclusive Hebreus fala que ali concretiza o ritual da expiação do sangue do Cordeiro, do pecado pelo sangue do Cordeiro, mas acontece em Cristo. Né? E aí ele dorme, isso acontece na sexta, ele dorme no sábado, que é o pães-asmo, o corpo de Cristo, que simboliza ali o pão sem fermento, e exatamente no domingo, né, que é o dia que eles comemoravam, estavam comemorando, estariam comemorando as primícias, que é a festa dos primeiros colheitas, acontece então Cristo ressuscitando, que é a primeira colheita, e junto com eles os que dormem, as primícias dos que dormem, como diz Mateus 27. Depois de exatamente 50 dias, Cristo então é entronizado e desce o Espírito Santo do Senhor. Então esse cronograma de festas já acontecia por causa da comemoração da saída do Egito, depois de 50 dias Moisés recebe a lei, e aí isso coincidiu exatamente com a morte de Cristo, Cristo dormindo no sábado, no dia dos pães asmos, no dia das primícias, quando na festa das primícias ele então ressuscita, e ele sobe ao céu, pega então e recebe a aprovação de Deus, volta para a terra, fica 40 dias aqui, depois sobe de novo, 10 dias em preparação, acontece a entronização dele, o fogo santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor que desce como Pentecoste. No Pentecoste desce como fogo. E aí acontece tudo aquilo que vocês sabem, que mais de 3.000 pessoas se converteram, começaram a falar em línguas inclusive, aí Coríntios fala, línguas daqueles que estavam local ali, não eram línguas estranhas eram línguas estranhas para o que estavam ouvindo na língua do outro. Então falou-se italiano, falou-se em várias línguas, tá? Isso é bem claro na palavra. Esse processo, ele acontece, então, foi profetizado a vinda de Jesus Cristo lá em Daniel. Tá? E quando Jesus veio, já estava profetizado, inclusive, essa ascensão, a entronização, e aí acontece a entronização em Apocalipse 4, versículo 5. Tá bom? Salmos também já falava disso. Davi já falou disso. Que abre as portas e entra o Rei da Glória. E a gente vai ver isso aqui agora. Salmos 24, versículo 1. O Senhor é a terra, tudo que nela existe, e o mundo os que nele vivem, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no lugar santo, o monte do Senhor, ou seja, o terceiro céu, ali onde fica o monte Sião, lá no céu, né? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por Deus falsos.
ele receberá a bênção do Senhor. Ele quem? Então aqui Davi já estava falando de Jesus Cristo, já estava apontando para o Messias. Ele receberá a bênção do Senhor, né? O seu Salvador lhe fará justiça. Lembra que a glória de Deus foi revelada por Jesus Cristo, mostrando a bondade e justiça? Assim é a geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Aí aqui, levantem as portas as suas cabeças, levante as portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Lembra que João estava questionando quem é digno de abrir o selo, o livro e os selos? Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem as portas suas cabeças, levantem as portas antigas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Tá? E a palavra, em vários momentos, cita Jesus Cristo como o Rei da Glória. Né? Ele é o Senhor, o vivo, ele que revelou a glória de Deus. E isso aconteceu. Né? Tanto na entrada triunfal de Jesus, na cidade de Jerusalém, que foi aberto, e como na entrada triunfal dele no santuário, no santo do santuário, ou seja, no templo lá no céu. Certo? Se a gente agora voltar lá para Apocalipse 4, vamos para Apocalipse 4. Depois dessas coisas, então dessas coisas o quê? Se você olhar para trás, aqui acontecem então as cartas, a gente finaliza as cartas, né? As igrejas, Laodiceia. Então, depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: Suba para cá. Então a porta está aberta. A porta do templo. Suba para cá. Então vem aqui, mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas, depois das igrejas, depois da revelação das igrejas. Permaneceu-me e vi em espírito, eis que havia o trono no céu, e alguém estava sentado nele. Trono no céu. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônio. Um arco-íris semelhante à esmeralda circundava o trono. E ao redor do trono havia 24 anciãos, 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e de cabeça, e na cabeça tinha uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro como cristal. Então vamos lá. Então a gente tem uma cena aqui, né? João foi convidado para entrar. Existia um templo e as portas estavam abertas. As portas estavam abertas para receber o Rei da Glória, a entronização que a gente viu em Davi, que já foi profetizado em Davi 1000 anos antes, certo? E ao redor do trono tinha 24 outros tronos, que são os 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? Não pode ser anjo, porque toda vez que a Bíblia fala de ancião, fala de. Toda vez que a Bíblia fala de anjo, não fala de ancião. Não existe essa relação de ancião para anjo. E sim ancião para aquele que está preparado para o julgamento, aquele que tem experiência para aquilo. Não pode ser porque estes estão julgando junto com Cristo, junto com Deus aqui, porque esse trono aqui, que está no meio, é o do ancião de dias. Este é Deus. Então, Apocalipse 4 está falando, a cena está para Deus. Pensa na cena mostrando para Deus. João é chamado para ver aquela cena. Em volta de Deus, do trono de Deus, tem os 24 anciãos. Esses 24 anciãos, não existe uma revelação clara. Então, existem algumas interpretações. Sendo. É, um, a melhor representação disso é de que eles são aqueles que ressuscitaram lá em Mateus 27, que são as premissas dos que dormem, ressuscitaram junto com Cristo. Tá? Então, esta é a que eu fico. É aqueles que ressuscitaram junto com Cristo na ressurreição dele lá no terceiro dia. Tá? Vamos abrir então Mateus 27. Mateus 4, Mateus 27, 50. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, transmitindo o Espírito, naquele momento o véu do templo, a hora que ele morreu, rasgou-se em duas partes, então, ou seja, consumiu ali, concretizou ali a profecia do ritual da morte do cordeirinho, então não precisa mais do templo e não precisa mais daquele ritual no templo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que estavam morridos, mortos no caso, foram ressuscitados. Então, muitos santos que estavam mortos foram ressuscitados. Estes, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entrou na cidade santa e apareceu para muitos. Então, estes aqui, muitos aqui ressuscitaram. Bom, para estar ali participando do julgamento com Jesus, lá em Apocalipse 4, e com Deus depois com Jesus, precisa ser uns caras fera, né? Precisa ser os caras que. Precisa ser os santos top, né? Quem são? Não sabemos. Né? Existem aí teorias, mas não sabemos, não é revelado para nós. Mas precisa ser alguns anciãos de renome ao longo da história. Talvez, não sei, não é? Né? Daniel, não sei, porque Daniel, lá no finalzinho, em Daniel 12, diz que ele ressuscitaria no dia da glória de Jesus, no dia da volta de Jesus. Bom, eu sei que são
uma representação de pessoas, talvez ressuscitadas aqui, que estão lá julgando junto com Cristo. Por que 24? Simbolizando 12 que representam as 12 tribos e os outros 12 que representam os discípulos, apóstolos. Sempre na Bíblia, o número 12, igual 144 mil, que é 12 mais 12 vezes 1000, tem esse sentido, tá? Bom, não pode ser os apóstolos, porque os apóstolos estavam vivos, né, ali junto com Cristo, e eles não têm relato que eles foram, subiram junto com Jesus. Então, esses são os 24 anciãos, tá? Também, porque eles estavam vestidos de branco e a cabeça tinha coroa de ouro. Então, são aqueles que viveram a experiência do pecado, resistiram, né, e só é digno de julgar aquele que passou pelo que passou. Por isso que Cristo passou pelo que nós passamos, fez o caminho que Adão trilhou, mas venceu, e para ele, inclusive, ter mais jurisdição sobre, ou jurisprudência, né, sobre o julgamento. Tá? Então, esses têm que ser um dos nossos que passaram pela nossa grande tribulação, mas resistiu. Né? E eles estão reinando. Então, eles têm roupa branca dos santos e estão reinando. Tá? No trono saíram relâmpagos, vozes, trovão, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos, lembra? São 7 lâmpadas, 7 espíritos que está lá dentro do santuário. E essa cena aqui é uma cena que remete ao santuário lá do Antigo Testamento. Lembra que no santo, você tem a lâmpada, o candelabro com 7 lâmpadas. No meio tem o pão tem a mesa do incenso ali. E aqui tem o pão, né? Aqui melhor para você. O pão da preposição, que são 2 fileiras, e são 12 pães, né, 2 fileiras ali de 6, representando Jesus e Deus. E ali os pães, o pão, no caso aqui, essa cena, a mesa, o pão da preposição, é o trono de Deus. Então, o trono de Deus representado pela mesa do pão da preposição. O fogo do Espírito Santo do Senhor que desce, né, que é aquele fogo que fica ali entre o candelabro e a mesa, no caso, entre o trono e o candelabro. Então, esse fogo que representa o Espírito, que inclusive quando Jesus assenta, o Espírito desce. E o candelabro, que é o Espírito do Senhor, os 7 Espíritos do Senhor, revelado como, simbolizando como fogo. E inclusive tem lá no Apocalipse, nos versículos, no Apocalipse 1, 2, mostrando que no começo lá fala que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, andava pelos candelabros, andava, que são os 7 espíritos que são 7 anjos também, os 7 espíritos, os 7 anjos das 7 igrejas. Tá? Então esses 7 espíritos são espíritos de Deus atuando na igreja. E Jesus, sendo o sumo sacerdote, representado pelos espíritos que ainda está no meio das igrejas. Tá bom? Ainda estão no meio das igrejas. Beleza? Então, essa cena, quer ver? Eu vou mostrar para você. É essa cena aqui, tá? Então, ó, fogo, a mesa e o candelabro. E o sumo sacerdote anda no meio das igrejas, lá no Apocalipse 1. O sumo sacerdote anda no meio das 7 igrejas, né? E aqui no caso, 7 fogo, os 7 espíritos de Deus, né? Que eles andam no meio das 7 igrejas, que representa a igreja de Deus nos 7 momentos, em 7 fases da história da igreja de Deus, tá? Aqui, ó, mais ainda, tá? Então a cena, ou seja, isso aqui é uma representação do que estaria acontecendo lá no céu, que é o que a gente está vendo agora, tá bom? No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes, tá? Escondidas dos olhos, tanto na frente como atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão. A segunda criatura a um bezerro. A terceira criatura vivente tinha o rosto de um homem. E a quarta semelhante a uma águia. Cada uma delas cada um dos 7 viventes tinha 6 asas e era cheio de olhos nas asas, tanto ao redor como embaixo das asas. Tá? E eles cantavam de dia e de noite: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graça àqueles que estão assentados no trono, aquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 governantes se prostram diante daquele que está sentado no trono, né? E é o que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Digno é o Senhor Deus nosso de receber a glória, a honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então olha a cena. Trono no meio, 24 anciãos, que é esse que a gente já falou. No meio, então, entre os 24 anciãos e o trono, tem 4 criaturas, 4 seres viventes, tá? Que eu já vou explicar. E eles estão todos adorando, em volta, inclusive os anjos, né? Todos estão adorando o ancião de dias, que ali é Deus. Então a cena é: eles estão lá no santuário, no céu, no templo, tá? A estrutura ali, o layout ali, é como se fosse aquele que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Só que, claro, numa dimensão imensamente mais gloriosa. O trono está na posição da mesa dos pães, o Espírito Santo do Senhor,
E o fogo aqui do Espírito Santo do Senhor, com as 7 fogos, os 7 espíritos que representam os 7 caráteres, as 7 características de Deus, né? Tá? E que este, quando Jesus entrar, que é no próximo capítulo, e sentar à destra do Pai, esse fogo, então, assim como no dia da expiação lá, eles passavam incenso e subia o fogo na parede que dividia entre o santo do santíssimo, aqui, ó, tá? Aqui ó, nessa cortina, esse fogo ele tomava conta do santo e entrava ali no santíssimo também. Lembrando que aqui dentro, depois dessa cortina, está o santíssimo, tá o lugar mais santo. E ali dentro do santíssimo tem ali a arca da aliança, ali dentro tem o mandamento de Deus. E a cena que está acontecendo aqui é no santo. O santíssimo acontece lá na frente, depois das 2.300 tardes e manhãs, que aí eles passam do santo e vão para o santíssimo. Então, durante 2.300 anos, desde a reconstrução do templo, mais mil e poucos anos, 1840, 1815 anos, ou seja, desde quando Cristo morreu até os 1844, desde quando ele ressuscitou até o 1844, ele está no santo, tá? Reinando com o Pai, tá bom? E essa cena que acontecia aqui está acontecendo no céu, tá? E aí, em volta aos 24 anciãos, né? Lembra que ficava aqui em volta do acampamento, né? Ficava também as tribos, né? E essas 4 criaturas, quem são essas 4 criaturas? Gosto muito dessa ilustração, João. Olha que lindo. João recebendo a visão, sendo convidado para entrar. Ó, a porta se abre e lá está o trono de Deus. O que a IA faz, né? Deus está ali sentado. Em volta dele, olha lá. E 24 outros tronos em volta dele. Olha lá. Uau. E aí, os 4 seres. Então, quem são os 4 seres viventes? As 4 representações de Jesus Cristo no Evangelho. Então, ele como leão é a força, a realeza, a autoridade. Ele como boi é serviço, aquele que serve, aquele que se sacrifica, obediente. O rosto humano, o rosto de homem, é a inteligência, sabedoria, a humanidade e a encarnação de Cristo representada nele como um homem. A águia em voo é a visão, velocidade, soberania de Jesus. Então, se a gente for lá para Apocalipse 5, versículo 5, né, Apocalipse 5, versículo 5, a gente tem ele sendo apresentado como o rei, a raiz de Davi, o rei, eis que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, o leão é a representação de Cristo, apresentada aqui em Apocalipse 5. O boi, como servo, se a gente for para Filipenses 7, versículo 8, 7 e 8, esvaziou ao mesmo tempo, compartilhou como forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, até a cruz. Né? Então, boi é a representação de um animal obediente que serve. Se a gente for então para João 1, 1 a 4, a gente vê Jesus sendo apresentado como homem. No princípio era a palavra, estava com ele, aquele que era Deus, aquele que estava com Deus, ele estava com Deus, mas ele fez o quê? Ele se humilhou e foi encarnado e virou homem. O verbo que era se encarnou entre nós. E a águia, se a gente for lá em Deuteronômio 32, 11, como a águia que desperta a sua ninhada para pôr sobre seus filhos, depois estende as asas para apanhá-los, levaram-os sobre elas. Ou seja, ele é aquele que protege como a águia. Se a gente tem também lá em Êxodo, vamos ler Êxodo 19, versículo 4. Vocês viram o que fizeram ao Egito e como transporei vocês sobre as asas de águias e os trazidos para junto de mim? Então, ele é aquele que protege, é o leão da tribo de Judá, é o boi como servo, ele é o homem encarnado, ele é a águia que protege, que é soberano, mas que é rápido e ágil ao proteger o seu povo. São as 4 representações de Jesus Cristo. E as asas, né? Asas têm relação com poder de velocidade. E olhos nas asas simboliza a onisciência, a sabedoria de Deus. Ele, tudo, o olho que tudo vê, né? Então vamos lá para Isaías 6. Então, Isaías 6, 1 a 3. Vamos ler aqui. Ó, olha só. Vamos ver aqui o. 1 a 3.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono alto, exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, as duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e as outras duas voavam e proclamavam: Santo, Santo é o Senhor, e a terra inteira está cheia da tua glória. E olha só que interessante. Então você vê os anjos como serafins, são 6 asas, então ali você vê Jesus representado por quatro características dele, como servo, como rei de Judá, o leão, ou como homem encarnado, e aí você vê ele como águia, e aí você vê ele com esses animais com asas, ou seja, ágil em ajudar, ágil em servir, ágil em vencer, e os olhos nessas asas simbolizando a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus. Se a gente for para Ezequiel 5, a gente também vê essa descrição, também descreve lá 4 seres semelhantes, identificados ali como querubins, né? E associado diretamente ao trono e à presença de Deus. Mas lá tem uma diferença, tá? Em Ezequiel, cada ser tem 4 rostos, né? Mas são os mesmos animais. Então, cada ser tem 4 rostos de homem, então um ser com 4 rostos, homem, leão, boi e águia. Né? E Apocalipse, então, são 4 seres, cada um com essas características. Então, seja ali um paralelo em Ezequiel e Isaías, são querubins e serafins, que são seres celestiais que refletem o atributo divino e proclamam a santidade eterna de Deus. Tá? Então, esses 4 seres viventes eles representam as hostes angelicais mais próximas ao trono de Deus, cuja função é louvar continuamente e proclamar a santidade de Deus. E essas hostes angelicais, representadas pelas 4 características de Cristo aqui na Terra, né? Como encarnado, como servo, como leão e também como águia, aquele que protege. Tá bom? Então, tem essa relação das 4 características de Cristo apresentada no Evangelho, com a mistura das 7 asas, das 6 asas, que são anjos, querubins e serafins, né? E os olhos nas asas, que é a onisciência de Deus. Ou seja, ele vê tudo. E aí a gente vê, né, essa cena maravilhosa. Olha que legal. Que louco isso. Ó, ó, os 4 animais. Demais, né? Ó, os 24 anciãos, o trono de Deus no meio, os 7 espíritos, os anjos, miríades de anjos louvando e glorificando, junto com os 24 anciãos e os seres viventes. Os 4 seres viventes como anjos, com as características de Cristo na terra. Então, seja os anjos. Porque são anjos, por quê? Porque são 6 asas, então a característica de anjos, serafins. Só que esses anjos estão com as características de Cristo aqui na Terra. Tá tudo preparado para a cena seguinte. Tá tudo preparado para a cena seguinte do Apocalipse 5, que é receber Cristo. Todos eles se ajoelham, jogam suas coroas e adoram ao ancião de dias, que é Deus Pai. E todos estão dentro do templo, preparando para a cena máxima, a cena mais incrível. E olha o selo, olha o livro, o livro que contém toda a história da humanidade, de Cristo atuando na humanidade. Ali é o livro, esse livro é sagrado. Esse livro é um livro que contém toda a história, toda a atuação de Cristo na humanidade. 7 selos, porque é uma característica, inclusive fazendo uma alusão a uma forma na qual eles, naquela época, eles selavam e só podia acessar aquele que tinha responsabilidade e autoridade sobre aquele conteúdo ali dentro daquele livro, daquela carta. E só aquele que podia abrir, aquele que tinha autoridade máxima para abrir. E só abria depois de tirar todos os selos. Por isso são 7 selos, que são os 7 acontecimentos, que são as 7 fases da igreja, que são os 7 momentos da história da igreja de Deus e a atuação de Deus, de Cristo na sua igreja. Olha que incrível. Ah, e eu chorava muito. Quem é digno de abrir o selo? Já está lá em Apocalipse 5. Não tem ninguém que é digno de abrir. Eu chorei muito. E aí meu anjo confortou. E o anjo dele conforta.
o leão da tribo de Judá, o cordeiro, ele é digno de abrir. E aí então, abre as portas para receber o cordeiro. Que vídeo, cara. Ah! Ele recebe o livro da mão do Pai, Apocalipse 5. E ao receber o livro da mão do Pai, que ele é digno, todos os seres então adoram ele e se curvam para ele. Agora para Jesus. E louvam e o adoram. Todos aqueles que estavam adorando o Pai passam a adorar o Filho, o vencedor, o digno. Porque ele venceu o inimigo, ele não pecou, ele passou pelo caminho que Adão passou, não pecando, então ele recebe autoridade novamente. Esse livro com 7 selos, é a autoridade, é aquele bastão que Adão perdeu. Então ele recebe de novo de Deus, falando assim: agora você tem autoridade sobre a terra, porque você venceu o inimigo. E agora nós temos a possibilidade de resgatá-los e trazer aqui para perto de nós. Todos aqueles que aceitarem, temerem e obedecerem os mandamentos. Agora ele senta. Olha que cena! Olha que cena! Agora Cristo é entronizado e todos os seres viram e adoram ele. E aí sim, ele vai abrir no livro. Tira os selos e vai abrir no livro. Demais. Ó, não sei se vocês estão ouvindo a música. Fera demais. Fera demais. João. Muito bom, muito bom. Agora ficou tudo muito mais claro. Vamos lá. Vamos para Apocalipse 5. Agora tá muito fácil. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, do Deus, o livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que é o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorei muito, porque foi achado digno de abrir. Não foi achado ninguém digno de abrir, nem olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não é tarefa. Eis que o leão da tribo de Judá, o rei, o raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Depois eu vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé. Viu? Que é aquela cena que mostrou. Como se foi morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7, eu não vou nem precisar interpretar, que são os 7 espíritos de Deus. 7 chifres são reinos, tá? Ele reina sobre os 7 reinos. E os 7 espíritos são os 7 olhos, como os 7 espíritos de Deus, enviado para toda a terra. Tá? Reinos, e aqui os 7 olhos que vê, tá? 7 fogos do candelabro, os 7 espíritos, 7 anjos, que é enviado para as 7 igrejas, que é a igreja de Cristo nos 7 momentos da história, tá bom? Que é o que a gente estudou até 1844 para cá, que é a Laodiceia. Ele se mudou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado. Então Deus se levanta. E ao recebê-lo, o livro, os 4 criaturas viventes e os 24 anciãos se prostram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantam um cântico novo. Antes do cântico, lembra? 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 Hã? O incenso, que representa as orações. Lembra que o sumo sacerdote entrava aqui, ele então acendia o incenso, que são as orações do povo lá de fora, do povo do acampamento? É. Então é essa cena que está acontecendo. Essa entrada do templo, e sentando aqui, ó. Deus está sentado aqui. E Jesus agora é sentado à destra. As taças nas mãos dos anjos, com o incenso, que são as orações. E os 7 espíritos, os 7 fogo, que é os 7 espíritos de Deus, que assim que ele senta, pá, acontece o Pentecoste. E ao recebê-lo, e cada um deles tinha uma harpa, tal, tal, tal. Você, aí canta um cântico novo. Você é digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povo e nação. Tu és
Tu constituíste o reino e os sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, todas as criaturas existentes no céu, ouvi na terra, debaixo da terra, do mar, e tudo que neles há, que diziam, todos os seres viventes, todo mundo, aos que assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. E os quatro criaturas viventes disseram, amém. E os anciãos prostraram e adoraram. Gente, é isso. É o que acontecia, eles entrando então no santo, sentando à destra do Pai, e quando ele senta, ele é recebido no templo por Deus, pelo Pai. O Pai se levanta, entrega o selo, fala, você é digno de abrir, você venceu. Todo mundo ali louvando e adorando. O Pai agora passa a louvar e adorar ao Cordeiro, a Jesus. E aí ele senta no trono, e aí ele passa a reinar durante este período aqui. Então isso está acontecendo aqui. E aí quando ele senta, desce aqueles espíritos que estavam lá, desce como línguas de fogo, e aí acontece o Pentecoste, que é o que já estava acontecendo, para acontecer, de acordo com as festas, que é a saída do Egito, pães asmos, primícias, que Jesus ressuscita, mas antes de Jesus ressuscitar, já acontecia essas festas, que era a primeira colheita, já aconteceu lá atrás, Moisés recebendo a lei, e aí o fogo desceu lá no monte, e agora, então, sempre, todo ano eles repetiam essas festas, e agora concretiza, as festas eram sinais, rituais que apontavam para este momento, tudo era para este momento, e agora, concretiza tudo, realiza, acontece tudo aquilo que estava prometido e programado. E então ele senta, aquele espírito desce e aí atua na terra. O espírito que ele prometeu na hora de subir, eu mandarei meu espírito. Lá no finalzinho, Mateus 28, eu mandarei o meu espírito. E ele prometeu, e aí o espírito desce. A Trindade atuando, Deus Pai, Deus Filho, e aí o Espírito Santo descendo e atuando. Esse é, que a gente acabou de ler, é este momento aqui. E aí acontece a abertura do primeiro selo, que a gente vai ler nos próximos capítulos. Que são os 7 selos, que é outro desdobramento da história das 7 igrejas. Na verdade, da história da igreja nas 7 fases, simbolizada por essas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc. Lindo, né? Lindo. Deus abençoe e até a próxima. A gente se encontra. Valeu!